irmãos, a graça e a paz. Que alegria estarmos aqui na casa do nosso Pai, é verdade? Queria convidar vocês a se colocar de pé neste momento. Sinta-se à vontade, pois estamos na nossa casa, amém? Você tem liberdade aqui para adorar o Senhor, agradecer o seu santo nome. Vamos juntos cantar essa canção e declarar que o Senhor sempre está conosco, Ele é um Pai presente que não nos abandona, amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar. Daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Para o bem daqueles que te amam. Sim, Senhor, nós entendemos que nada foge do Teu controle, ainda mais quando se trata de um filho, de uma filha do Senhor. O Senhor tem planos, propósitos eternos, predeterminados, e nada, Senhor Deus amado, está oculto aos Teus olhos, mas o Senhor cuida com muito zelo, e o Senhor trabalha, trata, prova, ó Deus, como lhe apraz, mas tudo para o bem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, e em cada circunstância, a todo momento, em toda circunstância, Senhor, o Senhor não tira os olhos de nós, mas a Tua provisão, a Tua presença, ó Deus amado, o Teu cuidado está a todo instante sobre nós, ó Deus, obrigado. Ainda que não vejamos, ainda que não entendamos, tudo coopera para o nosso bem. Nós queremos Te louvar e Te exaltar nessa noite, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Toda honra e toda glória a Ti, no nome de Jesus, hoje e sempre, amém, amém, queridos. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Toda glória a esse Cristo maravilhoso, aleluia, amém, queridos. Bom, eu vou pedir para você se assentar apenas um instante, é breve, você vai brigar comigo, mas daqui um pouquinho você já vai levantar de novo, viu? Mas estica aí um pouquinho as pernas, descansa um pouquinho, que a gente vai voltar a ficar em pé daqui a pouco, vamos louvar, continuar celebrando a Jesus. Mas eu quero dar as boas-vindas a você que nos visita, a todos nós que estamos aqui, graça e paz seja sobre o seu coração, amém? Você está feliz? Está com sede de Deus, fome de Deus, veio preparado, veio preparada, amém? Deus tem muitas coisas para nós nessa noite ainda, queridos, mas eu quero aqui apenas reforçar que nessa semana, nessa quinta-feira, nós teremos aqui um encontro especial da rede Fruto Maduro. Quinta-feira às 14 horas, é a rede da terceira idade, ou melhor idade, para quem gosta, né? E nós estaremos aí reunidos com eles, comemorando 9 anos da rede. Então vai ser um encontro, uma celebração muito especial, às 14 horas de quinta-feira. Você que é da terceira idade, está muito convidado. Nós contamos com a sua presença. Se quiser trazer outro também, que deseja estar aqui, por favor venha, traga mais um, vamos celebrar Jesus aqui com os nossos irmãos, nossas irmãs do Fruto Maduro, amém, queridos? Mas no sábado também nós vamos ter uma programação muito especial, que é o Bazar Missionário, com uma edição muito especial. Quero convocar você, igreja, você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, seja qual for a sua condição, a estar aqui conosco, vir preparado. Se não puder estar, não quiser, mas nos ajude a divulgar este evento. Por quê? O Bazar Missionário acontece umas 2, 3 vezes no ano, mas essa edição vai ser especial para um grande propósito. Vamos ter aqui como que uma queima de estoque com preços imbatíveis e imperdíveis, tá certo? Então, fica aí de sobreaviso, corra a partir das 7h30 da manhã até as 15h30, mas venha o quanto antes, para você garantir aí o que você encontrar de bom, tá certo, queridos? Vamos ter aí uma grande queima de estoque e vai ser bênção. Nos ajude a divulgar, já tem aí as imagens acontecendo, né? Os irmãos já divulgando nas redes sociais. Faça isso, nos ajude e vamos fazer com que essa obra alcance mais vidas, mais pessoas aqui na cidade, no nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, eu falei que seria breve, que você levantaria rápido, então convido você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos ter um tempo aqui de entrega dos nossos dízimos e ofertas, através das urnas aqui, ou do Pix lá atrás, como você preferir, sentir no seu coração. Lembrando que nós fazemos isso com alegria e gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, que Ele fez e está fazendo. Mas, queridos, eu quero orar com você. Você que está na campanha, nós começamos ontem, dia 3, a campanha de 21 dias de jejum e oração. Começamos aí
essa jornada, 21 dias ininterruptos, e eu quero orar com você, levantar um clamor. Você que está firme nesse propósito, você que deseja entrar, ainda dá tempo. Depois converse lá no balcão, você pode dar o seu nome para você receber maiores informações, acompanhar. Mas eu quero orar junto com você, igreja, que está engajado nessa batalha. É uma batalha, o tema é arrependimento, e nós precisamos, como corpo de Cristo, como igreja, como povo de Deus, nos arrepender todos os dias. Então, meus irmãos, eu convido você a orar e buscarmos a Deus juntos, que o Senhor nos abrace em graça, nos fortaleça, que o Senhor nos levante para esses 21 dias com triunfo e com vitória, no nome de Jesus, adentrando lugares, níveis que ainda não conhecemos na presença do Senhor, através de um arrependimento, através do jejum e da oração. Pai, nós estamos na Tua presença aqui, Senhor, e Te agradecemos porque até aqui a Tua graça nos basta, a Tua mão, Senhor Deus, tem nos sustentado, nada nos tem faltado, Senhor, e muitas vezes achamos que nos falta algo, mas já temos tudo o que precisamos, principalmente, Senhor, para andar na Tua presença, para viver na Tua presença, para Te glorificar, para desfrutar do Senhor, ó Deus amado, e viver para a Tua glória em Cristo Jesus, como templos do Espírito. Pai, nós estamos numa luta, numa batalha, 21 dias, Senhor Deus amado, clamando a Ti por socorro, clamando a Ti, Senhor Deus amado, por um arrependimento genuíno, verdadeiro. Sim, Senhor, nós queremos nos debruçar diante do Senhor, rasgar o nosso coração, não as nossas vestes, não jogar pó sobre a nossa cabeça, mas queremos, ó Deus, rasgar o nosso coração, queremos, ó Deus, debruçar, ó Deus amado, o nosso interior, no pó mais profundo, Deus, da nossa alma, ó Deus amado, diante de Ti, dizer: Senhor, perdoa-nos, restaura-nos mais uma vez, que a Tua graça nos levante, que a Tua graça nos fortaleça, que a Tua graça, Senhor, nos revigore. Ah, Senhor, a caminhada é longa, a caminhada, a jornada é grande, Senhor, só o Senhor para nos fortalecer. Pai, que nesses 21 dias Te conheçamos como nunca antes, Te vejamos, Te contemplemos, ó Deus, Te entendamos, ó Deus, como nunca antes, que tenhamos uma percepção, que tenhamos, ó Deus amado, um vislumbre da Tua glória, Deus, num santo temor, num batismo de santo temor, Senhor, que nos faz, ó Deus, andar em reverência, em santidade, ah, Senhor, em temor. Pai, no nome de Jesus, mova o nosso coração, Pai, queremos Te conhecer, queremos Te ver, queremos desfrutar mais das Tuas preciosas promessas. Pai, quebranta o nosso coração, é só o começo, Senhor. Sei que o Senhor tem falado com vidas nestes 2 dias, sei que o Senhor já tem, ó Deus, aberto os céus nestes 2 dias apenas de campanha. Pai, continua falando em cada coração, continua revelando os Teus mistérios, descortinando a Tua vontade pela Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos cerque, nos blinde, Senhor, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, blinda, Senhor Deus amado, cerque os nossos olhos para o pecado, que estejamos alertas, vigilantes, ó Deus amado, e sempre, ó Deus amado, firmes e constantes na Tua presença. Afinal, a Tua graça nos basta, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Fique firme, é só o começo. Vamos avante, 21 dias de jejum e oração para a glória do Senhor. Enquanto cantarmos essa canção, vamos ofertar nosso louvor financeiro para a glória do Senhor também. Amém, queridos? Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Senhor, conhecemos a ti, Pai, que te pertenço, que te pertenço, que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
Aleluia, nós cremos, Senhor, no que nós estamos declarando nessa canção, que Tu és um Deus de promessa, é um Deus fiel, e o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas, Senhor. Seja exaltado o Teu nome, no nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados, amém. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, ministério de louvor, pela sensibilidade com o Espírito Santo, a fim de preparar nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Essa canção me recordou, a Gisele me perguntou ainda, você lembra dessa canção? Preciosa, é claro que eu lembro, foi o dia do nosso casamento. Mas eu preciso confessar uma coisa aqui, meus irmãos, não posso pregar com meu coração desse jeito. Descobri hoje, com quase 17 anos, eu estava iludido com uma situação. Eu acreditava até então, até umas 6 horas da tarde, que toda vez que a minha preciosa me chamava a atenção para guarda os calçados, fecha a porta desse guarda-roupa, e aí vai outras coisas, eu interpretava o seguinte: como ela gosta da minha presença, ela faz de tudo para ficar perto dela. Isso é saudade. É o tempo todo arrumando algum argumento, algum pretexto para ficar chamando a minha atenção, para a gente conversar, que é a minha atenção. Olha que coisa preciosa, irmãos. Porém, descobri que eu estava enganado, irmãos. Nada disso é verdade. Descobri que tudo isso até agora incomoda mesmo ela, tem que arrumar as coisas. Para minha decepção, irmãos. Olha, orem por mim, por favor, irmãos. Ah, preciosa. Ei, irmãos, é isso. É leitura que a gente faz, né, irmãos? A gente faz uma leitura assim, né, senhor? Não? É uma leitura que a gente faz, né, irmã criança? Meu Deus do céu. Meus irmãos preciosos, nós vamos hoje encerrar essa série de mensagem. Quem procura, acha. Semana que vem nós vamos dar o start numa nova, uma ministração muito especial. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E já quero convidar você para que abra a sua Bíblia, você que trouxe, abra em Jeremias, no capítulo 29, é o texto que nós iremos ler nessa noite. Deixe aberta, por favor, daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos. Meus irmãos, se tem uma coisa que muitos procuram, é algo chamado esperança. A sociedade está clamando por isso. Nós conhecemos muitas pessoas no ministério pastoral que estão clamando por esperança. Todas as terças-feiras no programa da rádio, você que não acompanha ainda, venha se conectar conosco. Há mães que ligam pedindo ali uma oração, porque elas querem esperança. Esperança, saber se o filho vai ser restaurado, esperança sobre o casamento, esperança sobre si mesma. Praticamente todos os dias nós deparamos com pessoas que precisam ser alimentadas, precisam de esperança.
Muitas pessoas procuram a esperança. Onde está a esperança? Eu sei que muitos estão aqui nessa noite porque desejam isso. Quem está conosco nos acompanhando pela internet também estão buscando esperança. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, né? Que muitos de fato estão à procura de esperança. E a grande verdade é que há 3 tipos de pessoas relacionadas à esperança. Existem aquelas pessoas que primeiramente elas não têm esperança. Aquelas sem esperança, que não acreditam em mais nada. A esperança acabou. E com isso vai a força, não há palavra de ungido de Deus que consiga reanimá-la, porque ela fechou seu coração, a mente dela está cauterizada por essa ilusão, ou talvez pelo sofrimento, falou mais alto, foi-se a sua perspectiva de vida, não tem mais perspectiva nenhuma para viver, e nós muitas vezes deparamos com pessoas sem esperança. E olha, irmãos, você pode tentar o possível para tentar reanimar alguém, trazer de volta a vida, mas quando ela se entrega, que não quer mais viver, quando ela se entrega à dor, quando ela se entrega a uma tristeza, quando ela se entrega ao vício, ao alcoolismo, e ela realmente, olha, para mim não faz mais sentido a vida, como é difícil reanimar essa pessoa. Já socorremos alguns casos em que saímos de lá também frustrados, porque nós não podemos despertar uma pessoa, não está em nós, não está em mim o poder para despertar uma pessoa, ainda que pregamos a ela esperança, pregamos Cristo, mas quando uma pessoa está tão assim cauterizada, a sua mente, o seu coração, sem perspectiva, ela fecha o seu coração para não ouvir mais sobre aquilo que poderia reanimá-lo, ou seja, sobre a palavra de Deus. Se não se conectar a essa fonte de vida, o que poderá reanimar alguém e trazê-la de volta a sonhar, a ter esperança, a ter perspectiva, a viver algo para a glória de Deus e disposto a viver intensamente para a glória de Deus? Uma pessoa sem esperança, ela deseja dormir e não acordar, quando amanhece ela não tem ânimo para se levantar, e aí vai, sem esperança, sem perspectiva. E quantas vezes, irmãos, tem dias cinzentos para nós, que deparamos assim também sem esperança, por alguma situação que nos frustrou, principalmente por uma expectativa que não se supriu, coisas que deu errado, e nós queremos uma resposta, queremos uma explicação. A tendência é nós entregarmos a um desânimo e achar, olha, não tem mais esperança nenhuma. O que deparamos com pessoas sem esperança nesses dias, por diversos aspectos, por diversos contextos. E também existem outras pessoas, são aquelas, irmãos, que vivem com esperanças falsas esperanças. Uma falsa esperança. É aquela que acredita naquilo que ela acredita. Ela acredita e ela afirma, ela demonstra uma certa convicção. No entanto, o que está alimentando isso é um engano, uma mentira. Ela não aceita, tem uma falsa esperança, não admite, não quer acreditar, não quer se preparar para a realidade, não está preparando para que possa ser contrariada, cria uma falsa esperança. E por fim, existem pessoas que realmente vivem a verdadeira esperança. Aquelas pessoas que têm realmente assim esperanças verdadeiras. E neste capítulo 29 de Jeremias, por parte de Deus, Jeremias escreveu uma carta para um povo que havia sido exilados de Jerusalém para a Babilônia, isso por volta de 585 anos antes de Cristo, e um contexto de sofrimento, porque por rebeldia a Deus, o Senhor permitiu que o exército acampasse ao redor da cidade de Jerusalém, sitiasse ela,
e prevalecesse contra o exército de Israel, contra Jerusalém, levando-se cativos sob a palavra de Deus. Foram levados cativos para lá, para a Babilônia. Agora eles estão em uma cultura totalmente diferente. Não há mais o templo para adorar, não há mais a cultura do seu povo, não há mais vizinhança. Poucas coisas se salvaram junto com eles, mas o que mais garantiu foi a vida, porque bens, roupas, muitas coisas ficaram para trás, foram queimadas, destruídas, ficaram somente lá em Jerusalém, as suas portas destruídas, os muros destruídos, em ruína. Ficou lá somente aquelas pessoas que não ofereceram risco algum para a Babilônia. Entre estes ficou Jeremias, um profeta de Deus. Muitos chamam profeta chorão. Ele chorava porque ele sentia o coração de Deus por um povo que não ouvia a palavra de arrependimento para voltar para Deus. Ele chorava, principalmente quando viu em ruína aquele cenário. Você pode ler depois Lamentações. Ali, aquelas letras, letra por letra, foi inspirada com lágrimas de quem está olhando para uma realidade triste, como consequência de um povo que rejeitou o governo de Deus. Ofuscou os seus olhos, seus brilhos nos olhos, uma a mais, aquela alegria. Ele está quebrantado, triste por um ambiente, olha, não era para ser assim. Sabe, meus irmãos, você se deparou com uma situação, um cenário em que você realmente assim chorou desesperado, disse assim, mas não era para ser assim, poderia ser diferente se eu ouvisse a voz de Deus. Poderíamos ter pessoas com ministérios brilhantes, ter famílias sendo uma referência, tantas coisas, irmãos, só que ao contrário disso, há um lamento e ficamos, mas poderia ter sido diferente. E essa é a lamentação que vem do coração de Jeremias. O povo agora está exilado na Babilônia, e Jeremias envia cartas para se comunicar com eles. E neste capítulo ele enviou cartas, e se encontrava neste contexto estes três tipos de pessoas: aquelas sem esperança, que precisavam ser reanimados, ou seja, ainda que você perdeu muita coisa, você não está na sua pátria, na sua cidade, você não está mais no seu conforto. Houve uma consequência por rebelar contra Deus, mas ainda assim você precisa ter esperança. Precisa ter esperança. E aqueles que estavam com falsa esperança, e outros estavam firmes numa esperança genuína. Acompanhem comigo, por favor, irmãos meus. A primeira mensagem que nós iremos destacar aqui, a partir do versículo 4, é uma mensagem para aqueles que não têm esperança. Um povo que estava na Babilônia, eles se entregaram agora só esperando o dia da morte. Isso é uma pessoa que está sem esperança. Quando aparentemente deu tudo errado, e ela admite, olha, eu mesmo errei, peguei contra Deus, mas e agora? Vou apenas cumprir o resto dos dias de vida que me restam somente sobre tristeza e tristeza, solidão sobre solidão? Não. E olha só o que o Senhor estava dizendo a respeito dessa palavra. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e das vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Essa é uma palavra de Deus, que estava trazendo um despertar naqueles que já estavam sem esperança. Olha, acabou tudo, não tem mais esperança. Ao contrário, a palavra do Senhor veio uma carta. Essa carta, você pode olhar no capítulo 29, ver uma carta. Essa é uma carta escrita, inspirada pelo Senhor, e primeira mensagem foi despertar a esperança daqueles que já estavam querendo sepultá-la. E olha só a palavra do Senhor: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares. Ou seja, a vida vai prosseguir aí. Vocês não estão mais na sua pátria, vocês estão num lugar sobre um governo da Babilônia, porém,
vocês podem edificar, vocês precisam continuar, constituir família, e vocês precisam multiplicar, porque essa é uma ordenança de Deus desde o princípio da criação: multiplicar e povoar a terra. Lembram disso? Deus falou assim: olha, ainda assim, o meu favor vai estar sobre a vida de vocês. Estava injetando esperança para estes que já estavam desacreditados, porque mesmo que estavam sob uma triste consequência, ou uma triste circunstância, queridos, porque muitas vezes, irmãos meus, não significa que tudo nós passamos é consequência de um erro do pecado. Muitas vezes são circunstâncias da vida, são circunstâncias. Todas essas pessoas que foram cativas para a Babilônia, todas sem exceção, rebelaram contra Deus, murmuraram contra o Senhor? Não, algumas delas não, mas pelas circunstâncias de outro contexto que seja, foram também cativadas para lá, levadas como refém. Mas a palavra do Senhor estava fortalecendo elas: olha, continue, precisam progredir, precisam continuar, mesmo estando sobre uma circunstância que vocês não esperavam. Aqueles que têm consequência, estão passando o que estão passando por uma consequência, mas ainda assim, há esperança. Mas estes, entre outros, que estavam por uma circunstância a qual eles não semearam isso, mas faziam parte, por fazer parte deste povo, tinha uma mensagem para eles: olha, a minha bênção está para que vocês continuem. Os planos, os projetos não foram abortados, continuem. E agora, essa palavra continua, irmãos meus, para aqueles que estão numa ilusão de esperança. A mensagem para aqueles que têm uma falsa esperança, porque você vai ver, olha só o que diz o texto. O versículo 7, acompanhe comigo, por favor. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Eu não vos enviei. Aqui, irmãos, o Senhor também está despertando aqui um povo que estava vivendo sob uma falsa esperança. Falsa esperança. O que diretamente estes falsos profetas, falsos adivinhos, sonhadores, aqueles que sonharam conforme o seu desejo: eu sonhei, tive uma visão de Deus, é isso que vai acontecer. Diretamente, sabe o que eles estavam pregando para este povo? Que o período que nós vamos passar aqui na Babilônia será no máximo 2 anos. 2 anos. Está difícil, mas é só 2 anos. Apenas 2 anos. Na realidade, isso era uma falsa esperança. Primeiramente, Deus está dizendo: olha, são falsos, profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, não foram enviados em meu nome, eles estão falando uma mensagem mentirosa. Irmãos, nós precisamos ter muito temor quando falamos no nome de Deus, quando falamos aquilo que Deus na verdade não disse. Precisamos ter muita convicção em nosso espírito para liberar palavra de alguém, uma palavra específica, uma palavra muito clara, principalmente para quem está fragilizado, para quem está esperando uma palavra que possa reverter o seu desespero, dar uma esperança, nutrir uma esperança. Nós temos conhecimento de amigos nossos que até hoje nós estamos tentando pastorear o seu coração. Por quê? O irmão adoeceu. E uma pessoa que não diz a parte de Deus, se não diz a parte de Deus, então é uma falsa profeta, uma falsa profetisa. E ela ia lá visitar essa pessoa no hospital e disse: Deus disse que vai curar, vai trazer de volta. Deus disse: pode descansar seu coração.
pode descansar seu coração. A família o que fez? Descansou o coração. Mas o que aprove Deus? Dar o descanso, fez o melhor na vida daquela pessoa que estava sofrendo a enfermidade. Há tanto tempo adoecida numa enfermidade, sobre um leito. E quando piorou, veio essa pessoa dizendo essa palavra, e aprove o Senhor dar descanso, levou ela. A família até hoje se revoltou contra quem? Contra o falso profeta ou contra Deus? Contra Deus. Está vendo? A pessoa fala assim, você que está mentindo. Não, olha, eu tinha certeza, eu falei da parte de Deus, eu orei. Por isso tem que ter muito temor, irmãos. Logo no início do nosso ministério, fui fazer uma visita no hospital e deparamos com uma pessoa que estava em agonia de morte. Eu presenciei vários momentos assim, a pessoa agonizando a morte. Falei, meu Deus, pela manhã estive orando com ela, à tarde fui chamado no hospital à prece para orar, e estava toda a família. E Deus falou no meu coração claramente, chegou o tempo dela. Foi uma das poucas vezes, assim, num momento como este, que eu ouvi Deus falando comigo, nesse contexto. Chegou o meu tempo sobre a vida dela. Prepara a família. Chamei a família para fora. Falei, queridos, Deus vai fazer a vontade dele e vocês precisam confiar que vai ser o melhor. Eles não queriam entender o que eu estava dizendo, ou seja, eles rejeitaram essa palavra, dizendo, não, que isso, você ainda vai em casa tomar café com ela. 2 horas depois, aprove o Senhor dar o descanso a ela. Mas eu fiquei assim, muito tranquilo, porque eu não dei uma falsa esperança para essa família. Há uma convicção no meu espírito. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Não é de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de falso profeta, tempo de pessoas que tentam impressionar por uma falsa espiritualidade, por falsas revelações, por falsas coisas quais vão de contra a pessoas que estão sinceramente carentes ou necessitadas, precisam ouvir. Nós precisamos estar atento à voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Consulte você a voz do Senhor, consulte você o trono de Deus, incline seu coração você mesmo, porque você também tem livre acesso para falar com Deus através de Cristo Jesus. Você também pode, você tem esse direito a qual Cristo, Ele nos deu por meio dele, irmãos, de orar e clamar diretamente com Ele. Isso não quer dizer que há momentos nós vamos precisar de alguém nos ajudar, nos encorajar. Inclusive daqui a pouco nós vamos estar aqui orando. Nossos irmãos da intercessão que passaram o dia orando, passaram em consagração para orar pela sua vida hoje. Nós vamos fazer isso sim, juntos. Mas há momentos que você não pode ficar terceirizando a sua fé, e não deve terceirizar a sua fé. É você e o Senhor. Porque, irmãos, tem pessoas que acabam falando pelas emoções, ou pela razão, mas não pela revelação do Espírito de Deus. Quando se fala por revelação no Espírito, irmãos, essas coisas se cumprem, haja o que houver. Mas aqui, este povo está sendo iludido que iria durar 2 anos, sendo que durou quantos anos, irmãos? 70 anos. 70 anos. Se houvesse calendário naquele tempo, eu imagino, eles todos os dias, foi mais um mês. Mais um dia menos, está chegando, é nessa data aqui, foi Deus que falou, há mais confirmações, alguém sonhou, alguém está dizendo, profetizou mais uma vez, falso, não foi Deus quem enviou. Irmãos, nós precisamos ter muito discernimento, muitas vezes, para entender se é Deus falando conosco, através de outras pessoas. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é através da palavra, nós estamos pregando a palavra, então é uma fonte confiável. Não é falando coisa que eu penso, irmãos, é a palavra de Deus. Mas temos que entender que desde esse tempo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre houve falsos profetas que falaram daquilo que Deus não disse, e ai de vós do profeta que diz coisa qual Deus não disse e simplesmente não vai se cumprir. Deus mesmo trata com isso. Mas a questão é, quanto aqueles são vulneráveis, que acabam acreditando uma palavra, uma falsa esperança. Meus irmãos, nós precisamos realmente sondar o coração de Deus, sondar o coração do Pai. E por último, a mensagem para aqueles que realmente têm uma esperança verdadeira, E essa esperança, irmão, você pode ler no texto comigo,
Essa aqui é uma mensagem para que eles já estavam bem cientes do que iriam eles passar. Verso 10, olha só o que diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer vós para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Continua, irmãos, verso 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui é uma mensagem de esperança. Deus havia falado que, olha, quer uma esperança? A esperança, irmãos, não é uma ilusão, é uma verdade. A esperança é a verdade, é algo que nos sustenta mesmo com uma realidade dolorosa. Não é 2 anos, isso é falso, mas há 70 anos, vou trazer vocês de volta para cá. Por isso, cultive, pode plantar, cuide dos seus filhos, dê em casamento, cultive a família, se apeguem a mim. E aqui eles estavam ensinando uma coisa muito importante para este povo, que estavam distante de Jerusalém, dizendo o seguinte: olha, aí vocês podem orar, vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, se buscar de todo o coração. A chave, irmãos, de encontrar a resposta no Senhor, é buscar de todo o coração. Não importa onde você esteja, o que importa é se buscar de todo o coração, buscar de verdade. Se você nessa noite está desanimado, e você chegar diante de Deus em oração, dizendo: Senhor, eu estou desanimado, e se o Senhor não intervir, Senhor, eu não consigo lutar contra isso, contra a minha força, eu vou me entregar, me ajuda, me socorre, Senhor. Essa oração é sincera e é de todo o coração, e Deus vai responder. Irmãos, nós não podemos tentar procurar palavras bonitas ou palavras belas, palavras que possam tentar convencer a Deus. Não, o que agrada o coração de Deus é um coração quebrantado, um coração sincero. Se você nessa noite vier confessar: Senhor, eu tenho um problema muito sério, um pecado que o Senhor sabe, eu quero confessar, me ajuda a me libertar deste engano, meu Deus, me ajuda, eu estou refém deste vício maldito, mas me ajuda. Esta é uma oração sincera. Ai, Deus vai ficar, de alguma forma, vai ficar espantado com a sua confissão? Ele já sabe todas as coisas. A questão, irmãos, é buscar de todo o coração. Ele mesmo disse: Ele não trouxe para mim, para você, falsa esperança, irmãos. O Evangelho não é uma mensagem de falsa esperança. A mensagem do Evangelho é uma esperança genuína. Qual foi a mensagem do Evangelho que traz esperança? Olha, você neste mundo vai passar provações, vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, e em mim vocês vão vencer também. Essa é a palavra de encorajamento, irmãos. A palavra de encorajamento nós precisamos, mesmo que nós venhamos viver um contexto que nós não gostaríamos de viver. A questão é: busca a Deus de todo o coração, que você encontra Ele. Se encontra o Senhor, você tem esperança. A esperança está no Senhor. Onde está o seu coração, estará também a sua esperança. E às vezes, irmãos, nós ficamos tentando procurar esperança em alguém que também necessitam de esperança, que precisam, estão mais perdidos do que o perdido. Estão perdidos. E às vezes nós estamos colocando esperança em pessoas perdidas. Esperança naquilo que nós gostaríamos de cumprir a nossa vontade. Não é assim, irmãos.
Não é assim de ser otimista, olha, eu vou acreditar até acontecer. Não, para com isso. É questão de fé. Deus, me ajuda a crer na tua vontade e confiar que o Senhor é o Deus da minha vida, tem o controle de todas as coisas. E faz o Senhor conforme lhe aprove a ti todas as coisas. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam segundo o seu propósito. Segundo aqueles que foram chamados para um propósito. É isso, irmãos meus. E nessa noite nós temos uma esperança genuína. Nossa esperança, meus irmãos, ela morreu ao terceiro dia. Ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Ela foi cravada numa cruz, mas foi tirada de lá e colocada num sepulcro. Mas Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. A nossa esperança é Cristo, irmãos. E nós pregamos isso, nós temos que crer no seguinte, irmãos, independente de qualquer circunstância. Mas olha, tem uma esperança genuína, uma esperança verdadeira. Essa esperança que sustenta. Eu quero nessa noite chamar você. Você está procurando mesmo assim a esperança, buscando no Senhor, busque no Senhor, mas faça isso de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Se algo de pé, por favor, meus irmãos queridos. Enquanto nossos irmãos do Ministério de Louvor vão chegando aqui, já convido também os nossos irmãos do Ministério de Intercessão, que eles vão estar chegando aqui à frente, se posicionando aqui nas laterais. E quero explicar para você, nós vamos agora chamar você que deseja começar uma campanha de oração. 7 semanas por um propósito, a qual você está buscando. Não há nada místico nisso, irmãos. Você vai buscar 7 dias, 7 semanas, aliás. É uma forma de você perseverar na oração, de você manter o foco e estar perseverando, buscando ao Senhor. Tem uns cartões aqui na frente, você pode pegar, mas você que está entre a 2ª e a 7ª semana, saia do seu lugar, que nós vamos aqui orar, para que o Senhor continue ministrando teu coração. E este apelo também nessa noite, meus irmãos, é você que deseja assim, ó Senhor, quero nessa noite me entregar de todo o coração. Eu decido me entregar de todo o meu coração, eu vou me entregar de todo o meu coração. Eu vou abrir meu coração para Deus e dizer áreas que eu estou sendo derrotado, áreas na minha vida que eu estou sendo frustrado, áreas que eu estou tentando vencer, mas eu creio no Senhor. Se eu buscar de todo o coração, Ele me ouve, Ele me atende, Ele me resgata, Ele me salva, Ele me socorre. Se você crê nessa palavra, saia do seu lugar e entregue-se totalmente seu coração ao Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que nos fala com autoridade, que nos fala com poder. O Evangelho não é uma falsa mensagem, não é, irmãos, não é de enganar a ninguém, mas nós precisamos dessa esperança. É possível sim, se você se entregar ao Senhor Jesus, é possível superar a dor. Ela é inevitável. A falsa esperança é dizer, olha, você não vai ter dor se vir a Cristo. Não, ela é inevitável, realidade. No entanto, a esperança genuína é possível superar, é possível suportar. Se apegue no Senhor, se apegue ao Senhor Jesus. Nós vamos ter luta, irmãos, nossa carne. Vamos ter luta contra o pecado, contra o engano, contra vícios. Nós vamos ser tentados a voltar atrás, lugar que nós renunciamos em arrependimento. Seremos tentados a ter uma recaída. Seremos tentados, isso é verdade. Mas a esperança é que é possível você permanecer em Cristo, Senhor Jesus. E se você caiu, se você tropeçou, é possível se levantar outra vez e viver para a glória do Senhor. Onde estão aqueles que nessa noite, olha, eu quero essa esperança verdadeira, eu quero essa esperança, eu quero verdadeiramente entregar meu coração ao Senhor Jesus, verdadeiramente eu quero me lançar na presença do Senhor. Ah, Jesus, pode sair do seu lugar, preciosos irmãos. Este é um apelo para você, e você também que está na campanha, pode vir, enquanto nós estarmos louvando o Senhor com essa canção. Ó Espírito Santo, faça o que Ele aprove a Ti, Jesus.
Declara essa palavra, irmãos. Palavra profética para o seu coração. Faça essa oração, declare para você mesmo, declare para tudo e todos. Faça essa afirmação de fé. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ore comigo, queridos. Senhor, as lutas são grandes, sim. Os desafios são enormes, Pai. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo, o Teu cajado me consola. Senhor, leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanhem todos os dias da minha vida, e verei a glória do Senhor, a bondade do Senhor na Tua casa. Contemplarei, ó Deus amado, o Teu santo, o santo dos santos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. A Tua palavra hoje veio, Senhor Deus, como uma brisa suave no nosso coração, dizendo: há esperança não é o fim, há luz no fim do túnel,
Afinal de contas, o Senhor vive eternamente. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor provou que o Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é antes e acima de tudo. Nada te contém, nada te segura, Senhor. Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tira do cativeiro do pecado. O Senhor nos leva para um reino de amor, um reino de luz, um reino de paz, um reino de esperança. Ainda que o mundo caia ao nosso redor, não temeremos, porque Tu estás conosco, Senhor. Traz o Teu bálsamo, Pai, nesse momento a corações afligidos que clamam a Ti por socorro. Sim, Senhor, resgata, Pai amado, do fundo do poço. Senhor, traz de volta o ar, faz respirar. Sim, Deus, traz a esperança que se perdeu no caminho, Senhor. Revigora essa alma, Pai, no nome de Jesus. Pai, traga de volta o óleo da alegria, a alegria da salvação. Restaura todas as coisas, Pai, ainda que pareça tudo perdido, tudo, Senhor, de perna para o ar, o Senhor ainda está no controle, ainda há esperança. Senhor, firma nossos passos em solo firme, de que o Senhor é quem cuida de nós, ainda que seja necessário nos carregar no colo, mas o Senhor não nos desampara, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua provisão a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de cada dia. Obrigado, Senhor. A Tua graça nos basta. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, triunfantes, como uma igreja que vibra, Senhor, na graça do Senhor Jesus, na força do Senhor Jesus, na comunhão do Espírito Santo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, e que esta noite ainda, Senhor, seja uma grande noite, para o Senhor se revelar, falar conosco, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje, Pai amado, e ouçamos a Tua voz mais do que nunca. Pai, fala conosco nessa semana ainda, Senhor. Continua a abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, e que possamos Te contemplar na beleza da Tua santidade, no nome de Jesus. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Toda a glória a Ele. Aleluia. Estaremos firmes aqui, queridos, na próxima semana. Continuemos constantes na presença do Senhor. Volte em paz para o seu lar com alegria.